Situação que há dias atrás eu creio que ninguém imaginaria que isso poderia acontecer, né? Quem imaginaria que o mundo todo viesse praticamente parar do jeito que parou durante esses dias? Quem imaginaria que a cidade de Ji-Paraná iria parar como parou, né? E está parada esses dias. Então, uma situação que a gente não imaginava, talvez não passava pela nossa cabeça que isso seria uma possibilidade, né? E a forma como Deus permite as coisas acontecerem, como Deus permite, né, o desenvolver, o desenrolar das coisas. E às vezes nós nos perguntamos, nós ficamos nos questionando, mas por que disso tudo? Qual a razão, né? Qual o motivo? Por que Deus permite tudo isso? E em situações que nós não temos as respostas, a melhor resposta que nós podemos ter, nós como servos de Deus que cremos na palavra, né? Que cremos naquilo que Deus nos deixou na Escritura, é descansar no que Paulo diz: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, quando nós não temos as respostas, a melhor resposta, dúvida, é uma resposta como essa: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E aí nós precisamos descansar o coração, esperar no Senhor e saber que a nossa vida e a vida do mundo está nas mãos do Senhor, ok? Muito bem. Então, não foi possível fazer aí a transmissão pelo YouTube. Vamos na transmissão pelo Facebook e pelo Instagram, né? E assim, então, vamos iniciar essa parte de nós refletirmos e buscarmos na palavra do Senhor a instrução para as nossas vidas. Vamos orar, né? Buscando na presença de Deus, que Ele nos instrua e nos dê o entendimento da sua palavra nesta manhã. Lembrando, irmãos, que hoje é o dia do Senhor, né? Hoje é o domingo, o dia do Senhor. É o dia que nós reservamos para buscar a Deus e devemos dedicar, sem dúvida, este dia de uma forma especial, na presença do Senhor, buscando a sua palavra, buscando a Deus através das nossas orações. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai de amor, nós te louvamos por este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado nossas vidas. Obrigado pelo teu povo que, neste momento, está reunido nas suas próprias casas. Ó Deus, uma situação diferente de tudo que vivemos até aqui, mas, Senhor, tudo nas tuas mãos tem o teu controle. E nós pedimos que o Senhor nos dê a instrução na palavra do Senhor e que a tua palavra fortaleça o nosso coração na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos então aqui a partir de Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Vamos refletir um pouco sobre a questão do justo e do ímpio diante da ira de Deus, tá? Então nós temos um texto relativamente extenso e nós não vamos fazer a leitura prévia do texto aqui, vamos expondo e lendo à medida que a exposição será feita, ok? Mas antes de nós entrarmos aqui no texto de Abacuque capítulo 2, é importante nós pensarmos que os juízos temporais de Deus, quais são os juízos temporais de Deus? Os juízos que Deus executa no tempo da história, né? São as catástrofes, as pragas, as epidemias, as guerras, a fome e assim por diante. Então, estes são juízos temporais de Deus. E estes juízos temporais de Deus devem ser entendidos por nós como o derramar da sua ira em reprovação do pecado do seu povo.
e uma forma de um chamamento ao arrependimento. Tá? Então, o derramar da ira de Deus através dos juízos temporais é um chamamento de Deus ao povo ao arrependimento. Mas também esses juízos devem ser entendidos como a reprovação dos ímpios, apontando para a sua destruição final, ou para a sua destruição. Né? Então, os juízos temporais de Deus, eles se revelam tanto na forma de disciplina ao povo, ao seu povo, a fim de que se arrependam dos seus pecados, como também em forma de reprovação dos ímpios, e sendo isto um apontamento para a sua destruição. E aí, os juízos temporais são também os sinais que nos fazem lembrar todos os dias que haverá um juízo final, né, que é o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Esses acontecimentos no mundo, e acontecimentos que estão presentes desde sempre, desde que o pecado entrou no mundo, esses acontecimentos estão sempre nos fazendo lembrar que haverá um dia final, um dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Tá? Então, isso apenas está apontando para esta realidade. Quando nós pensamos aqui na quarta-feira em Abacuque capítulo 1, nós vimos que do versículo 1 ao versículo 4 desse capítulo, registra que o povo de Judá, né, o povo eleito de Deus, o povo da aliança, estava vivendo num contexto de rebeldia contra Deus. E na nação de Judá, naquele tempo, então, Abacuque coloca diante de Deus que estava havendo violência, opressão, destruição, contendas, litígio. Ele dizia que a lei se afrouxava, a justiça nunca... O perverso estava oprimindo o justo e a justiça estava sendo torcida. Então, Abacuque trouxe à presença de Deus esse fato, e nós vemos então que Deus traz uma resposta para o profeta Abacuque, dizendo que a forma como ele trataria o seu povo seria por meio de uma nação, a nação dos caldeus, que viria sobre Judá e traria então sofrimento, e o sofrimento que veio sobre a nação de Judá através dos caldeus causou então ali a escravidão desse povo durante 70 anos. Só para nós relembrarmos do que se trata o livro do profeta Abacuque de forma geral, né? Então, o livro do profeta Abacuque, como nós vimos aqui já quarta-feira, ele segue a seguinte ordem. Primeiro, Abacuque questiona a Deus por causa dos pecados do povo de Judá. Segundo, Deus responde a Abacuque anunciando a disciplina do povo através dos caldeus. Terceiro, Abacuque intercede a Deus por causa daquele duro castigo. Abacuque, então, percebendo quanto seria duro o castigo de Deus, ele intercede a Deus. E aí, em quarto lugar, nesse livro, Deus responde a Abacuque, e em meio ao castigo, Deus diz: o justo viverá pela fé. E uma quinta parte desse livro traz o fato de que Deus fala do castigo sobre os caldeus, que é essa nação ímpia. Então, embora os caldeus seriam usados para trazer disciplina sobre o povo de Deus, os caldeus são responsáveis pela sua ação violenta contra o povo de Deus, e certamente o juízo de Deus viria sobre eles também. E o livro termina com aqui no capítulo 2, que é o capítulo da nossa reflexão de hoje, que logo no início do capítulo 2, depois que Abacuque recebe a revelação de Deus do momento terrível que Deus anuncia,
e ele intercede a Deus, ele até questiona a Deus: Senhor, mas se tu és mais ímpia do que o teu povo, pode acontecer. Então Abacuque se coloca diante de Deus fazendo esses questionamentos. Senhor, mas se o Senhor é esse Deus, um Deus bom, por que isso vai acontecer? E aí então, no capítulo 2, logo no início, Abacuque se retira. Ele então busca ao Senhor, como ele mesmo diz, na torre de vigia. Dá uma olhada comigo aí no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, quando então ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nós vemos que Abacuque toma a decisão de aquietar o coração e colocar-se em oração diante do Senhor. Essa ideia da torre de vigia expressa aí a resolução do profeta em colocar-se na presença do Senhor em vigia, a fim de receber de Deus a resposta dos seus questionamentos, né? Então ele não buscaria respostas na própria imaginação, mas ele resolveu buscar as respostas no próprio Deus, e é o melhor lugar para se buscar as respostas. Abacuque resolveu colocar-se diante de Deus e buscar as respostas no Senhor. E a resposta do Senhor veio ao profeta. Deus deu a resposta ao profeta. E nós temos aqui 4 considerações sobre essa resposta que Deus deu ao profeta Abacuque. Primeiro, Abacuque deveria registrar aquilo que Deus estava revelando, aquilo que Deus estava dizendo, em tábuas, aquilo que Deus mostraria. Ele deveria registrar. E a ideia aqui, a importância do registro, isso tem um paralelo interessante. Quando Deus deu a lei para Moisés, Deus registrou aquilo que ele havia dito em tábuas. E a ideia, ela tem uma relação aqui com Abacuque, porque Deus deu a Abacuque a revelação, Deus deu a resposta e diz: então agora você precisa registrar em tábuas. E a ideia de registrar é exatamente o que vem em seguida no próprio texto, né? Quando esse registro deveria ficar visível, deveria ficar disponível às pessoas, a fim de que elas pudessem compreender, entender e tomar conhecimento daquilo que Deus havia dito ao profeta Abacuque. Aqui ainda dentro dessa resposta de Deus, nós vemos que Deus diz a Abacuque que a promessa teria cumprimento certo. Aqui o texto diz que não falhará. E ela teria o cumprimento certo para aqueles dias do profeta Abacuque. Mas esse não era o cumprimento final, né? Aponta para o grande dia do Senhor, a consumação dos séculos. Se você der uma olhada, né, no texto aqui, quando Deus, na sua resposta, disse no versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, a promessa teria o cumprimento certo, não falhará, é o que diz o Senhor. E aí, uma terceira questão que nós vemos aí, é que Deus diz assim: olha, se tardar, espera-o, certamente virá, não tardará. Então, primeiro diz, se tardar, depois diz, certamente não tardará. A forma de compreender isso aqui é
fazendo uma observação. Quando ele começa, se tardar, então aqui na perspectiva humana, espera-o, né? Aí eu me lembro do que lá o apóstolo Pedro fala sobre a espera da vinda do Senhor, que muitos a julgam demorada, e depois ele diz, olha, não devemos achar demorado, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqui o Senhor está dizendo a Abacuque, olha, se tardar, se você achar que está demorando, espera-o, certamente virá. E agora sim, no tempo do Senhor, ele termina, não tardará. Ou seja, o que Deus disse para Abacuque em relação ao que aconteceria, certamente viria, certamente aconteceria, certamente ali estabeleceria o juízo de Deus sobre a nação de Judá, mas também sobre os caldeus, aqueles que trouxeram sofrimento, aqueles que trouxeram violência contra o povo de Deus. E aí eu quero, diante disso, juntamente com os irmãos, refletir sobre situações da humanidade no dia da ira do Senhor. Situações da humanidade no dia da ira do Senhor. Lembrando que o dia da ira do Senhor, no contexto do profeta Abacuque, seria o dia, então, em que os caldeus viriam sobre a nação de Judá, e este dia da ira do Senhor também está relacionado ao momento em que Deus traria o juízo sobre a vida dos caldeus, como condenação, né, pelo ato de violência deles contra o seu povo. Então vejamos aqui quais as situações da humanidade no dia da ira do Senhor. Uma das situações é que o justo viverá pela fé. Essa é uma das situações da humanidade no dia da ira do Senhor. Tem uma parte da humanidade que no dia da ira do Senhor viverá pela fé. Abacuque ficou perplexo, né, com a revelação de Deus de que o seu povo seria castigado por um povo ímpio. E a revelação de Deus dava conta de que o sofrimento seria profundo, como nós já vimos, porque a nação dos caldeus era uma nação implacável em suas investidas contra os outros povos. Mas Deus garante que, em meio ao seu agir para a disciplina do seu povo, para a disciplina dos rebeldes, a aprovação dos justos, a aprovação dos fiéis, então seria algo que seria suportado. A ideia de que o justo viverá pela fé é a ideia de que o justo, ele, embora passe por mais profundo sofrimento, ele não será destruído por Deus. Ele não será aniquilado. Ele não sofrerá a derrota que os ímpios hão de sofrer. Então, como nós já vimos aqui algumas vezes, o justo é o pecador que confia no Senhor e recebe de Deus, pela sua graça, o perdão dos seus pecados. O justo não está mais sujeito à condenação da morte. Por isso, mediante a sua confiança no seu Deus, ele viverá pela fé, né? Então Deus está garantindo ao profeta Abacuque que a calamidade que estava para assolar o seu povo traria muito sofrimento, mas não representaria a destruição do seu povo. Independente do tamanho da aflição, o povo de Deus continuaria sendo sustentado com a esperança decorrente da confiança em Deus. Então vejam aqui no versículo 4 desse texto que nós lemos, de Abacuque 2, que diz: E eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então aqui Abacuque recebe do Senhor a garantia de que diante daquele sofrimento que estava anunciado, diante daquela aflição que estava anunciada, aquele sofrimento quase que insuportável, os servos de Deus seriam sustentados. Os servos de Deus seriam preservados em esperança e em consolo, porque
eles confiam no Senhor. E então a expressão "o justo viverá pela fé" revela que todo quanto confia no Senhor obtém do Senhor a salvação. O dia da ira do Senhor certamente não é um dia de destruição para aqueles que estão no Senhor. Pelo contrário, é um dia que revela que, de fato, aqueles que vivem pela fé no Senhor, então terão na sua vida a sua salvação. Essa expressão utilizada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, lá ele diz assim: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Então ele está dizendo que todo aquele que crê no evangelho, então obtém a salvação. A salvação é para todo aquele que crê. E ele continua o texto dizendo: "Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito", e aí ele cita Abacuque: "O justo viverá por fé." Então o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a salvação daquele que crê. A ideia do profeta de Deus ao profeta Abacuque era exatamente essa: o justo viverá por fé. Ou seja, apesar do transtorno daquele dia, do dia do Senhor, a salvação do justo estava garantida. A preservação da sua alma estava garantida. Deus é o sustento daquele que confia nele. Por isso que ele diz: "O justo viverá pela fé." Então a revelação de Deus a Abacuque se cumpriu parcialmente quando o povo foi escravizado pelos caldeus. Contudo, Deus manteve viva a esperança dos filhos de Deus. E depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus restaurou a liberdade do povo, trazendo esse povo de volta para a sua terra. Então, o justo, o servo de Deus, foi mantido, foi preservado, foi consolado com a certeza de que Deus era o Salvador do seu povo. E esta revelação, embora ela tenha se cumprido certamente na época do povo de Judá, em relação ao cativeiro, os caldeus vieram sobre eles nesse dia da revelação da ira do Senhor, mas esta revelação ecoa na vida da igreja até a volta de Cristo. Esta revelação que Deus deu a Abacuque, ela não se cumpre totalmente nesse episódio da vinda dos caldeus sobre o seu povo. Mas esta revelação está ecoando, ela está apontando ainda para um dia, o dia da ira do Senhor, que é a volta de Cristo, né? Então o povo de Deus está sujeito aos sofrimentos mais profundos causados nesse mundo pelas calamidades, pelas violências, pelas enfermidades, e todos estes acontecimentos estão no controle de Deus e estão cumprindo os seus propósitos, tanto para disciplina do seu povo como para aprovação do seu povo. Contudo, nós temos a certeza, uma certeza importante, e a certeza de que, por maior que seja o sofrimento, jamais seremos destruídos. Mesmo que um determinado sofrimento venha causar a nossa morte, ainda assim não seremos destruídos. A salvação está garantida para aquele que crê no Senhor. A salvação está garantida para aquele que vive pela fé. Então, ainda que um determinado sofrimento cause a consequência pior de um sofrimento, que é a morte, essa promessa de que o justo viverá pela fé, ela permanece. O justo não será destruído no dia do Senhor. O justo não será destruído no dia da consumação dos séculos. A nossa vida está no Senhor. O nosso coração confia no Senhor. A nossa alma espera pelo Senhor. Pela fé, nós suportamos o derramar da ira do Senhor, certos de que nossa salvação está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos,
como nós iniciamos falando, nos dias que nós vivemos, nós vemos em todo acontecimento que traz algum tipo de catástrofe mundial ou local, a forma como Deus tem realizado o seu juízo no mundo. Juízos esses que estão apontando para um final, estão apontando para um dia final, estão apontando para um juízo final. E a certeza que eu e você, que tememos ao Senhor, que tememos a Deus, que confiamos no Senhor, que vivemos pela fé, é que em meio a essa forma como Deus tem derramado a sua ira temporal, e também no dia final, no dia da ira final, no dia do derramar da ira do Senhor, podemos ter certeza, o justo viverá pela fé. Nós não temos que temer esses juízos de Deus, porque, embora em muitas situações ele nos trazem sofrimento também, aqui no tempo em que vivemos, mas a promessa do Senhor é que o seu povo será preservado. E o seu povo pode contar, pode ter a certeza da salvação que ele tem preparado. E de maneira que, então, o seu povo será preservado. O justo viverá pela fé. Não é? Então, essa é uma das situações da humanidade no dia da ira do Senhor. A situação do justo. O justo viverá pela fé. Agora, uma outra situação que nós vemos no texto em relação à humanidade no dia da ira do Senhor é que o ímpio é destruído na sua arrogância. O ímpio é destruído na sua arrogância. E nós vamos ver isso aqui do versículo 4 até o versículo 20, o final do capítulo. Nós vemos aqui que Deus revelou para Abacuque que o seu povo sofreria o vexame, mas em última instância não seria derrotado. Não é? Ao contrário disso, os ímpios que aqui no texto estão relacionados aos caldeus, aqueles que vieram contra o povo de Deus, os ímpios sofreriam a derrota com o derramar da ira de Deus. Se você olhar no versículo 4 e no versículo 5, diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, o que Deus está dizendo para Abacuque é que, tão certo como o vinho é enganoso, também assim não permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, né? E é como a morte. E Deus está dizendo que aqueles ímpios, tão certo como o vinho é enganoso, assim também é certa a sua derrota, é certa a sua destruição no dia da ira do Senhor. Ao contrário disso, né, nós vemos aí que, ao contrário de que o justo viverá pela fé, os ímpios serão destruídos. Deus garante ao profeta que estes que provocaram o vexame para outras nações, não foi só para Judá, né? Mas provocaram vexame também para o povo de Deus. No derramar da ira do Senhor, eles seriam aqueles que sofreriam o vexame. Então vejam o versículo 6 que diz: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Então, se você olhar o versículo 5, fala: Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui está falando dos caldeus, que ajunta para si as nações, todos os povos. Ele escraviza as outras nações, inclusive o povo de Deus. E aí Deus diz que não levantarão, pois, todos estes, ou seja, todas estas nações que sofreram com a violência dos caldeus. Então, um dia, estas nações, estes dirão contra ele um provérbio, um dito zombador. Deus está dizendo para Abacuque que aquele que provocou o vexame
no dia do Senhor, sofrerá o vexame. Então, do versículo 6 ao versículo 19, aqui Deus revela 5 ais que expressam o vexame que viria sobre os ímpios caldeus. São 5 expressões de Deus que são colocadas aqui como os ais. É uma expressão de surpresa, né? É como se fosse talvez uma interjeição em cada parte em que se expressa um tipo de vexame que os caldeus sofreriam. Então, do versículo 6 até o versículo 19, por exemplo, no final do versículo 6 diz: ai daquele que acumula e que o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Daqui a pouco eu vou ler o restante, mas esse primeiro ai que Deus diz contra os caldeus, contra os ímpios, está relacionado ao fato de que eles acumularam para si muitos tesouros, contudo, o vexame deles é que eles então, aquilo que eles acumularam não poderia trazer para eles uma segurança permanente. Então, se nós lermos aqui no restante, diz: não se levantarão de repente os teus credores, ou seja, aqueles de quem eles tomaram, será que um dia eles não vão se levantar contra eles? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Então, se eles tomaram dos outros, um dia os outros tomarão deles. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então, Deus está dizendo que eles passariam o vexame, porque embora eles tenham acumulado para si o que não era deles, um dia outras nações fariam com eles o mesmo. Aí vem o segundo ai, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. A ideia aqui é que eles que ajuntaram para si bens mal adquiridos, com o propósito de que esses bens trouxessem para eles segurança, trouxessem um certo conforto. Contudo, o que Deus está dizendo é que isso não valeria nada, porque conforme no versículo 10 diz: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Então é uma expressão utilizada aqui para dizer que a casa que eles construíram com os bens mal adquiridos, ela própria clamará contra esse povo. Então, esses bens mal adquiridos, que foram ajuntados por meio da violência, que na visão deles trariam para eles segurança. Certamente, haveria um tempo em que eles sofreriam o vexame de saber que esses bens nada produziram de segurança para eles. E aí vemos o terceiro ai, versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, aqui ele está dizendo este terceiro ai para com o povo caldeu, dizendo que aquilo que eles fizeram, edificaram a cidade com sangue e fundamentaram a cidade com a iniquidade. Ele está dizendo que chegará um dia em que o conhecimento da glória do Senhor encheria a terra, como as águas cobrem o mar. E tudo isso que eles fizeram, então, seria vão. Como diz aqui, não vem o Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Então, Deus está dizendo para o povo iníquo, ímpio,
os caldeus especificamente, mas isso se aplica a todos, que tudo que eles fizeram, a cidade que eles edificaram, seria em vão, porque chegaria o dia em que, então, a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Todos veriam a glória do Senhor sendo manifesta, como as águas cobrem o mar. De maneira, então, que ali Deus estabeleceria o vexame desta nação que construiu a cidade com sangue. O quarto ai está no versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Essa expressão, eu creio que você que lê a Bíblia aí, vai se lembrar de um episódio que aconteceu com os filhos, né, de Abraão, e eles lhe deram vinho, né, para contemplar a vergonha. Eles riram. Talvez eu creio que eu estou me confundindo aqui. Não é Abraão, né? Jacó. Eles deram a ele Noé, desculpem. Eu acho que isso, Noé. Não, aí tem o episódio das filhas de Ló, que deram a ele, deram ao seu pai bebida e tiveram relação com ele para ter filhos, né? Para ali, no momento, manter a sua descendência. Mas o fato que eu estou citando aqui são os filhos de Noé, né? Os filhos de Noé que lhe deram bebida, e então eles zombaram. Não era sem Cã e Jafé, mas houve ali uma zombaria da vergonha, né, de Noé, que tendo bebido ficou nu, e eles então ali zombaram do próprio pai. E essa figura aqui em Abacuque dá exatamente essa ideia, como no versículo 15 diz que ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. A ideia de que a figura da bebida leva o outro a ter um comportamento mudado, e a partir disso aquele inimigo usa esse momento para envergonhar, né, o outro. Mas aí o versículo 16 diz assim: serás farto de opróbrio em vez de honra? Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então, o que Deus está dizendo nesse quarto ai é que a vergonha que esse povo causou aos outros, até num aspecto de moralidade, eles sofreriam da parte de Deus a mesma vergonha, né? Então, eles tomariam da mão de Deus o cálice. E este cálice traria sobre eles a mesma vergonha que eles causaram em relação aos outros. A expressão interessante aqui, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. E aqui está fazendo uma referência à nudez, que expressa a vergonha. E este ai então diz que esse povo sofreria a vergonha, o vexame, por causa das ações que levaram outros a passarem por vexame. E aí então vem o quinto ai, versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Aqui então Deus está dizendo, ai daquele que na sua idolatria não confia em Deus, porque a glória que ele vê no seu Deus se tornará em destruição, porque os ídolos não passam de madeira coberta de
ouro e de prata, e no seu interior não há fôlego nenhum. E aqueles que confiavam nos seus próprios ídolos, então, Deus diz: ai daquele que diz à madeira, acorda, e da pedra muda, desperta. Estes ídolos não poderiam garantir a sua segurança. Esses ídolos não poderiam garantir que eles permaneceriam, né, em segurança. Pelo contrário, Deus diz: olha, vocês que realizaram o que vocês realizaram e confiaram nos seus ídolos, ai de vocês, vocês serão destruídos. Então, meus irmãos, a revelação aqui aponta para a retribuição aos caldeus por causa da sua violência contra o povo de Deus. Mas, de forma final, aponta para a destruição a todos que vivem na impiedade. E aqui, um fato importante nós lembrarmos. Quem é que vive na impiedade? Desde aquele mais perverso, cruel, violento, até aquela pessoa que, mesmo sendo um bom pai, um bom cidadão, pagando seus impostos, não teme ao Senhor. Então, todos estes vivem na impiedade. O que é que caracteriza a impiedade de uma pessoa? O fato dele não crer no Senhor. O fato de não dedicar e entregar a sua vida ao Senhor. Qual é a diferença daquele que, então, a palavra do Senhor chama de justo? É que, sendo pecador, ele entrega a sua vida no Senhor. Tá? Então, a revelação aqui aponta para a retribuição aos caldeus, mas ela está apontando a retribuição a todos que vivem na impiedade. Então, vejamos aqui algumas informações importantes que a retribuição aos caldeus aconteceu quando Deus então destruiu o império dos caldeus. Isso aconteceu quando os medos e os persas então trouxeram destruição ao reino de Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor. Ele reinava, ele foi morto, e o império dos caldeus então caiu nas mãos dos medos e dos persas. O profeta Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor, e neste sonho Nabucodonosor havia visto uma estátua que tinha a cabeça de ouro, que representava o império dos caldeus. Ela tinha o peito e os braços de prata, que simbolizavam o império dos medos e dos persas, né? Que veio a vencer o império do Nabucodonosor, do império dos caldeus. Essa estátua tinha um ventre de bronze, que foi o império grego, né? Que venceu e derrotou o império medo e persa, que então havia agido e desenvolvido o seu governo até então. E nessa estátua ela tinha pernas de ferro, que simbolizava ali o Império Romano, que veio ao poder no ano 168 a.C. E por fim, essa estátua tinha pés e dedos de ferro e de barro, que simbolizava ali a divisão do Império Romano, que veio a ser destruído pelos bárbaros em 476 depois de Cristo. E é interessante que nessa visão de Daniel, lembrando que Daniel estava no cativeiro da Babilônia, ele, na sua visão, ele viu que uma pedra foi cortada, e esta pedra foi lançada contra essa estátua, e ela derrubou a estátua e destruiu totalmente a estátua, e esta pedra, portanto, ela esmiuçou. Deixa eu só citar o texto aqui, então, de Daniel, no capítulo 2, 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ou seja, ela derrotou todos aqueles impérios. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Então aqui é uma referência certamente ao reino de Deus, que sobreporia a todos os reinos dos homens. Aquela pedra destruiu o ouro, o ferro, a prata,
né, o bronze, e de maneira que todos aqueles impérios humanos vieram ao chão, porque o reino de Deus reina soberanamente sobre todas as coisas. Então, nessa visão do profeta do rei Nabucodonosor, visão ali que Daniel trouxe a sua interpretação, mostra exatamente isso, que o reino de Deus, ele está soberano sobre todos os reinos, e todos os reinos cairão. Os reinos ímpios terão seu fim, né? E reinará eternamente o Senhor. Nos traz à memória algo a respeito disto, segundo Pedro 3,7, que diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós estamos falando que uma das situações da humanidade é que os ímpios serão destruídos. Os caldeus foram destruídos. Deus cumpriu essa promessa. Mas essa promessa continua ecoando para um dia final, que é o dia da destruição de todos os ímpios. E é o que Pedro diz, que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Meus irmãos, a revelação de Deus a Abacuque se cumpriu quando Deus destruiu o império dos caldeus. A história está caminhando para o dia em que o Senhor trará o vexame para todos quantos rejeitam o seu nome, para todos quantos negaram a sua glória. E esse dia vem para todos que viveram segundo o desejo ímpio do seu próprio coração. Os homens poderosos ou anônimos que zombam ou se fazem indiferentes para com o reino de Deus sofrerão a vergonha no dia do Senhor e por toda a eternidade. Os ímpios que estão preocupados com as crises do mundo deveriam se preocupar com a crise que acontecerá no dia do Senhor. Essa será uma crise intransponível para todos os ímpios. Então, nós podemos terminar aqui a nossa exposição de hoje, desta manhã. Versículo 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em meio a tudo isto, Deus está no seu santo templo, e a ideia é: curvem-se diante dele toda a terra. Curve-se diante dele todos os povos, porque ele está no seu santo templo. Nós vimos aqui as situações da humanidade no dia da ira do Senhor. No dia da ira do Senhor, o justo viverá pela fé. Ele vai passar pelos sofrimentos, ele vai passar pelas aflições, ele vai passar até pela morte, mas ele não será destruído. O justo viverá pela fé. Mas no dia do Senhor também nós temos a outra situação da humanidade. É que o ímpio será destruído na sua arrogância. E aí eu termino aqui citando Malaquias 4, versículos 1 e 2, que diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Que Deus nos abençoe e que nosso coração esteja firme no Senhor, sabendo que o Senhor nos segura na sua mão. A todos quantos creem no seu nome, não há motivo de temer, sabendo que o justo viverá pela fé. Mas se porventura você não teme ao Senhor, então você precisa temer sim, você precisa ter medo de qualquer tipo de juízo que sobrevém, porque eles estão apontando para o dia do juízo final, em que todos os ímpios serão destruídos eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra te ajude a refletir sobre a importância de viver na presença do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Ok, o presbítero Rafael aqui trouxe umas observações, né? Então nós temos aqui a média de 44 pessoas
né, que estão participando da nossa transmissão. Muito bom saber que Deus tem despertado o seu coração para buscar ao Senhor, que Deus continue te sustentando, continue buscando ao Senhor, continue na presença do Senhor. Ok, tá faltando 1 minuto aqui para encerrar a transmissão do Instagram, que é limitado, tá? Então vai cair do Instagram, mas antes disso, deixa eu falar dos aniversariantes. Parabéns aí ao nosso irmão Eli Oliveira, a Edna Jimenez, Joaquim André, Débora Andrade, a Brenda Apolinário e também o Marcos, que é o namorado da Letícia. Então que Deus abençoe a todos. E aniversariante José Eduardo, né, lá da 5ª IPB, que Deus abençoe o José, nosso querido José. Um grande abraço, José, né? Deus abençoe você. Então essa semana seria a nossa semana de oração na igreja, mas pode continuar sendo, né? Nós vamos fazer a nossa semana de oração nos nossos lares, buscando ao Senhor, intercedendo neste momento tão difícil. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai de amor, sustenta-nos na Tua presença. Enche o nosso coração na certeza de que, ó Deus, o justo vive pela fé. Ó Deus, mas desperta o coração daqueles que têm vivido na impiedade para buscarem a Ti, enquanto é tempo. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aniversário da Beth, Betsaida, né? Grande abraço. E que Deus continue sustentando a sua vida. Amém. Né? Instagram acho que já finalizou. Instagram caiu. E agora estamos aqui só no Facebook. E então, a todos os demais irmãos que ainda estão nos acompanhando aí, nós já estamos finalizando também. E desejamos a todos um dia do Senhor abençoado. Né? Busque ao Senhor. Esteja na presença do Senhor. E, como diz a palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, Deus nos abençoe.